irmãos, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade que o GEP, mais uma vez, me concede de estar aqui conversando sobre doutrina espírita, podendo estar dialogando com os postulados doutrinários que Allan Kardec nos deixou, refletindo sobre a vivência do Cristo à luz da doutrina espírita. E engraçado que eu estava vindo aqui, e eu vim de aplicativo, né? Vim como motorista do aplicativo, e quando ele colocou o endereço, aí ele viu que era um centro espírita. Às vezes, alguns motoristas de aplicativos, quando percebem que é um centro espírita, eles ficam meio receosos. Eu já tive a experiência de quando desci no centro espírita, o motorista dizia assim: Jesus te ama. Eu já entendi o que era que ele estava querendo dizer, né? Eu disse também, amém, não é? Jesus nos ama a todos. Mas esse demonstrou muito interesse em conhecer a doutrina espírita. Quase que ele entra, só que ele ficou ali na porta, aí chamaram, eu acho que teve uma ligação, ele não pôde vir, mas eu espero que da próxima vez ele fique aqui no GEP, porque eu orientei que viesse. Então é impressionante como a doutrina espírita nos apresenta de uma forma tão lúcida e nos aquece tanto a alma, e parece-nos que este é um momento em que o vazio impera e a falta de sentido impera, e nesse momento a doutrina espírita tem levado alento e consolo, que é a sua proposta original, né? Que é o Consolador prometido, é levar consolo e alento para as pessoas. Por isso que os grupos espíritas têm que estar muito receptivos, têm que estar prontos para acolher, mas não só para acolher, para esclarecer. Porque acolhimento sem esclarecimento também não gera paz na alma. Você é acolhido naquele primeiro dia, naquele primeiro momento, recebe o abraço, é maravilhoso, mas e depois? Então é preciso associar esse acolhimento ao esclarecimento. Esse tema, como vocês estão vendo aqui, é o tema como ele foi tratado no Centro Espírita André Luiz, que eu faço parte, o CEAL. Vocês vão ver que eu sempre falarei CEAL Fortaleza, para as pessoas que nos acompanham de casa, para as pessoas que nos seguem na internet. Quando a gente coloca apenas CEAL, o Brasil inteiro tem CEAL, então a gente usa sempre CEAL Fortaleza. Nós estamos fazendo vai ser um ano inteiro entendendo esse tema do desânimo, por isso que está aqui como título geral, que é o trabalho como foi apresentado lá, um pequeno estudo sobre o desânimo. Tem uma passagem em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do Espírito de Lacordaire, que diz o seguinte: o desânimo é uma falta, Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Isso é textual, é no texto Bem e Mal Sofrer. O desânimo é uma falta, Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. O que nós vamos tentar falar essa noite, o que nós vamos tentar fazer essa noite é entender essa frase, porque olhando assim ela é bem forte, né? Desânimo é uma falta, ok, dá para entender. Deus recusa a consolação desde que vos falte coragem. Então nós vamos tentar entender essa frase. É isso que eu estou querendo trabalhar com vocês, para entender a temática do desânimo. É isso que a gente vai tentar trabalhar essa noite, e rogo aos bons espíritos, aos espíritos que coordenam o trabalho desse grupo, que possam me ajudar a falar sobre esse tema. A qualquer momento da fala, se eu estiver dizendo alguma coisa equivocada, alguma coisa que vocês não estejam discordando, por favor, levantem a mão e dizem assim: Cícero, olha, eu acho que isso você está equivocado. Não deixa para comentar depois, porque
é um ato de caridade se vocês me corrigirem. E eu prometo a vocês que eu não vou ficar triste, não vou ficar chateado, vou ficar muito feliz em saber que alguém levantou a mão e disse: Cícero, eu acho que isso aqui não é desse jeito que você está falando, tá bom? Alguma dúvida durante a fala também pode levantar a mão e a gente tenta dialogar, tá bom? A gente vai dialogar, se vai chegar numa conclusão é outra coisa, mas a gente tem esse espaço para a conversa. Então nós vamos tentar entender o que o Lacordaire diz aqui, quando diz que o desânimo é uma falta e que Deus recusa consolações. Por que nós estamos tratando no CEAL sobre o desânimo? Porque no começo do ano, o coordenador espiritual do nosso grupo, das nossas reuniões mediúnicas, nós temos 3 grupos mediúnicos, cada grupo tem uma coordenação, né, espiritual, sem falar da coordenação dos encarnados. O espírito que guia o grupo ditou essa mensagem e ele diz assim, ele deu essas orientações para o nosso grupo. Portanto, neste novo ano que se inicia, continuamos a vos convidar aos estudos e às reflexões sobre as provas da vida, a combater o medo, o preconceito e o orgulho, e a não vos entregardes ao desânimo, pois tem sido esta a via por qual mais vos acessam os espíritos que não querem o vosso progresso e que buscam fragilizar-vos em vários campos da vossa vida. Vicente. Esse é um trecho da comunicação que ele nos deu no início do ano, preparando-nos para o ano que vai começar. Então ele fez alguns alertas ali, né? O convite continua o mesmo aos estudos e às reflexões sobre a própria vida, porque nós sabemos que o lema da doutrina espírita, dado pelo Espírito de Verdade, os mandamentos dados pelo Espírito de Verdade espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. É um convite à instrução, a reflexão sobre a própria vida. É muito importante a gente saber que o Espiritismo se realiza em primeira pessoa. Tudo aquilo que nós estudamos em Espiritismo deve ser aplicado em nós. Nós nunca nos preparamos, quando estudamos ou lemos uma obra, para fulano, pensando em fulano. Não, é sempre em mim. É sempre em mim que a transformação deve ocorrer. Se pela minha transformação eu conseguir de alguma maneira influenciar pelo exemplo, isso é uma consequência, mas eu devo buscar a minha transformação moral. Quando eu leio no Evangelho sobre o perdão, não é para eu ficar pensando, fulano tem que perdoar. Eu tenho que lembrar que eu devo perdoar. Do texto da paciência, sou eu quem devo cultivar a paciência. Quando ele fala da cólera, eu devo combater da cólera que eu carrego. É sempre em primeira pessoa que a doutrina espírita se realiza. A mudança é sempre pessoal, íntima. Mais uma vez, repito, isso não quer dizer que, por ser uma transformação individual, ela seja egoísta. Não, é porque eu me transformo para que eu sirva melhor, para que eu consiga melhor elaborar as minhas relações. Então ele nos convida às reflexões, a combater o medo, o preconceito e o orgulho. Ele está falando para um grupo mediúnico, dando orientações para o grupo geral, porque essa comunicação foi passada para todos os membros do grupo. A gente ainda tem muitos medos, muitos preconceitos. Aqui, quando a palavra vem preconceito, a gente lembra logo daquele que é os mais comuns, que são a parte mais notória do preconceito, né? Que as pessoas têm preconceito, o preconceito racial, o preconceito social, o preconceito quanto a orientação sexual. Esse que é a parte de fora, a parte mais externa, visível do preconceito. Mas o preconceito é muito mais do que isso. O preconceito é uma postura que eu assumo e que às vezes se torna intransigente. Não há ninguém que não tenha preconceitos. Impossível isso. Todos nós temos. Aqueles que, aqui quando eu adentrei, nunca me viram, quando me viram, tiveram imediatamente
cria uma imagem, uma expectativa, que pode ser boa ou ruim. Eu lembro de uma palestra que eu dei no Centro Espírita João Evangelista. Ao final da palestra, uma senhora maravilhosa, assim, uma pessoa super gentil, chegou para mim e disse assim: olhe, eu nunca pensei que você conseguisse falar sobre a doutrina espírita desse jeito, porque eu pensei assim, mas de uma coisinha feia dessa, será que sai alguma coisa que preste? Mas foi maravilhoso, e eu vibrando, é elogio, eu estava transformando, que ela disse assim, porque aí eu lembrei que às vezes, nas piores capas tem os melhores livros, e eu pensando, é elogio, isso eu tenho que ouvir de outra maneira, mas o preconceito existe, o problema é quando a gente fica preso, defendendo uma ideia, embora equivocada. Então os Espíritos estão nos dizendo, cuidado para vocês não serem preconceituosos, nesse sentido de uma defesa de uma ideia, mesmo mostrando que essa ideia é equivocada. Isso gera atraso. Então às vezes eu não quero ceder por conta do orgulho, porque fui eu que apresentei, então a minha ideia tem que ser a melhor. Então ele coloca lá e ele diz, aí ele faz o alerta, e não vos entregardes ao desânimo, um alerta para o grupo, pois tem sido ali tem um erro, depois a via por qual mais vos acessam os espíritos que não querem o vosso progresso. Aí abriu, acendeu a luz, opa, aqui nós temos uma questão, é pelo desânimo, que os espíritos que não querem o nosso bem, têm nos acessado. Aí a gente ficou pensando assim, quem é que está desanimado? O que é isso? Vamos tentar entender o desânimo, o que é que está acontecendo? Alertou, fez um alerta, acendeu a luzinha, né? E que buscam fragilizar-vos em vários campos da vossa vida. Então, o desânimo não era só direcionado para a relação ali do grupo mediúnico, não era só o centro espírita. Não, ele estava dizendo, olha, tem espíritos influenciando o desânimo em vários campos da vida. E aí então, todos tinham concordado que o teor da comunicação era boa, era instrutiva. A comunicação nos fazia andar, caminhar, tinha a marca daquele que nos guia, que guia o grupo, que dá bons conselhos do grupo. Então, agora a gente vai ter que estudar sobre o desânimo. Vamos conversar, vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeiro passo que a gente sempre faz, quando recebe uma comunicação no Centro Espírita André Luiz, é procurar bases doutrinárias. É possível que espíritos, através do desânimo, façam um grupo, eu vou falar do plano do grupo, depois eu vou falar do plano do indivíduo. É possível que um espírito, através do desânimo, faça com que um grupo venha a minguar? Tem um caso na Revista Espírita. É possível que os maus espíritos usem o desânimo para atrapalhar os trabalhos espíritas? Há um caso na Revista Espírita, de agosto de 1863. Lá nesse ano, Kardec trabalha nas questões e problemas, mistificações que parecem corroborar com essa situação descrita por Vicente. Diz lá, é uma carta, uma pessoa escreve para o Kardec e diz assim, para mim, a dúvida seria impossível, pois tenho um filho muito bom médium e meu próprio filho que escreve. É uma filha muito boa médium e meu próprio filho que escreve. Então, era uma família, o pai está dizendo, olha, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque minha filha é médium, meu filho escreve, é médium escrevente, mas ele, o menino que escrevia, recebeu tão cruéis mistificações que seu desânimo contagiou-me um pouco, sem contudo perturbar a nossa crença tão pura e consoladora, malgrado os pesares que experimentamos quando nos vemos enganados por respostas decepcionantes. Por que então Deus permite que os bem-intencionados sejam assim enganados pelos que deveriam esclarecê-los? Essa é uma situação que esse coordenador do grupo, né, era uma reunião familiar, escreve para o Kardec, e aí ele diz assim, olha, não, a minha crença está lá, eu acredito, eu estou vendo, eu converso com os espíritos, eu sei da beleza da doutrina, mas eu desanimei, eu tenho andado desanimado.
Por quê? Porque tenho recebido comunicações, é uma mistificação, então são comunicações que não geram instrução, é quando a gente vai perdendo um determinado gosto. Porque lembremos que Jesus disse que nós deveríamos ser o sal da terra. Então a gente vai se tornando insosso. Então eu venho para o grupo, é legal, mas eu não tenho mais o bom ânimo, que Jesus também recomenda. Tende bom ânimo. É como se estivesse esfriando o coração. Alguma coisa mudou. E esses quase 2 anos de pandemia, ele causou isso. Eu tenho conversado com muitos grupos, está demorando a gente retomar, não é as atividades, mas está demorando a gente retomar o ânimo. Algumas pessoas, a gente sempre diz, aquela pessoa que não se sente confortável em ainda frequentar o grupo, ainda estar no meio com tantas pessoas, preferem ficar em casa, ok. Mas o que a gente tem feito um alerta, sem nenhuma crítica, é dizendo assim, olha, preste atenção, se essa mesma falta de vontade está em todas as áreas. Porque o que a gente tem observado é que muitas vezes a pessoa vai no shopping, aí vai no jogo, e vai para outras atividades, mas quando resolve ir para o grupo, a pessoa, não, mas eu acho tão perigoso ainda, eu acho que ainda é melhor me resguardar mais um pouco. Tem pessoas que são coerentes, e eu respeito, porque ela tem uma coerência, ela se mantém nessa postura em todas as áreas, ótimo. Mas quando começa a ter uma certa, assim, para algumas coisas eu cedo, para outras não, prestemos atenção, qual o grau de importância que nós estamos dando para esse momento de reflexão com Deus. O rapaz, o motorista de aplicativo que veio aqui comigo, ele disse assim, olha, eu já percebi, olha como é interessante, né? Quando se é espírita, até o motorista do aplicativo fala de obsessão. Ele disse assim, você acredita que a minha mãe tinha possessões demoníacas? Eu digo, claro que eu acredito. Ele disse assim, pois eu quando tinha 10 anos, ela teve uma possessão, só eu e ela dentro da minha casa. E eu não sabia o que fazer, eu coloquei a mão na cabeça dela e chamei Jesus. Eu disse, chamou a pessoa correta. Chamou perfeita a sua ação. E ele me contando, né? E aí ele disse assim, porque ele pergunta assim, para os espíritas o que é sonhar com o demônio? Aí eu fui tentar conversar com ele, né, porque é o pessoal que procura na internet, né? Aí eu disse assim, olha, provavelmente você tem essas impressões que você teve essa vivência, porque a mãe dele sofria acessos de possessão quando ele era ali até 12, 13 anos, nessa idade, era muito mais comum, e ele diz assim, é impressionante, ela não vai em igreja, porque se ela entrar em igreja, ela tem uma possessão. Aí eu digo, olha, o Espírito está conseguindo fazer o que ele quer, que é não deixar ela ir. Ele diz, e eu também começo a perceber que quando eu tento começar a rezar, criar o hábito da oração, eu começo a sonhar com demônios me perseguindo. Aí eu associei, quando eu rezo, os demônios me perseguem, eu não rezo, aí os demônios não me perseguem. A lógica da ação do Espírito é muito notório o que ele está fazendo. Então, esse esfriamento, esse distanciamento é estratégia, como o Espírito Vicente nos orientou, que é exclusivo para o grupo. Às vezes a gente perdeu aquele ânimo. E eu conversando com os dirigentes, como eu tenho dito a vocês, eu tenho visto todo mundo falar isso. Cícero, pessoas que tinham que eram tão próximos do grupo, que vinham, não estão vindo mais. E não tem uma explicação. É o desânimo. Mas ele fala em várias áreas da vida, mas aqui nós estamos falando de um dos aspectos que é dentro de um grupo. Mas vamos continuar aqui, buscar mais informação sobre o desânimo, para a gente voltar lá para a primeira pergunta. Em O Livro dos Espíritos, há uma pergunta interessante que trata sobre a questão do desânimo. Pergunta 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer,
Porque ele tem o homem instintivamente tal horror que lhe é motivo de apreensão. O Kardec está sendo claro, diz assim, olha, se o mundo dos espíritos é tão bom, né, e de fato, é a verdadeira vida, isso aqui é transitório, não é para sempre, aqui tudo é passageiro, por que que a gente tem tanto horror da morte? Por que que ela é motivo de apreensão? Os espíritos respondem, já dissemos que o homem deve prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Olha a resposta de espírito superior. Nós devemos prolongar a vida. Por isso que devemos cuidar da nossa saúde. Por isso que devemos ter bons hábitos alimentares. Tudo aquilo que a ciência indica. Devemos ter todo o cuidado do corpo. Tudo isso. Ir ao médico. Tudo está tranquilo. Mas com objetivo. A gente não deve fazer isso porque está com medo de morrer. Nós devemos ter o nosso corpo o mais saudável possível para cumprirmos bem a nossa tarefa. É por isso que nós cuidamos do corpo. Não é porque está com medo de morrer. É para cumprir bem a tarefa. E continuam os espíritos. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação. Instinto que o sustenta nas provas. Nós temos um instinto de conservação. Para nos mantermos vivos e nos sustentarmos diante das provas. Kardec é tão generoso que ele sempre pede nas suas orações, lá no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras durante a sua obra, que ele diz assim, que a gente possa suportar o peso das provas. Porque se eu disser para vocês que as provas do mundo desse nosso planeta, é tudo uma belezinha, muito fácil, eu estaria mentindo, seria hipocrisia. Não, este mundo é difícil. E quem está passando por dificuldades o sabe, não adianta a gente mentir. Mas o Espiritismo pode nos dar esta força para suportar as provas. E aí ele vai continuar com o Instituto de Conservação, nos sustenta. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Aqui nós começamos a entender onde é que surge o desânimo. Esse desânimo que a gente deve estar muito atento é na nossa relação com as provas. São as provas escolhidas por nós que agora nós achamos que não temos forças para suportar. A gente acha que não vai conseguir e não vai dar conta. Então o desânimo surge nessa nossa relação com as provas. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais às vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então a gente está muito mais assim, mas não vai dar certo, que a gente sempre diz que as coisas, claro que as coisas vão dar certo. Mas quando? A gente deixa que as coisas aconteçam, como diz o sambista, né? Deixa a vida me levar. Não é por escolha própria. Quando a gente age assim, a gente está naquela categoria de o livro dos espíritos, da escala espírita, dos espíritos neutros, que nem tem força para o bem nem para o mal, não faz nada. É a grande maioria, não tem força para sair dessa condição mediana que caracteriza a humanidade. Mas agora aqui fica claro do que nós vamos tratar, do desânimo diante das provas, diante das dificuldades. Eu poderia parar aqui nesse momento, porque eu sei que eu estou falando não mais para vocês, porque eu acho que diante das provas aqui ninguém desanima. E esse assunto não interessa. Então eu vou falar como apenas exercício intelectual, porque eu sei que aqui não há ninguém desanimado e todo mundo está passando pelas provas assim, tranquilamente, né? Não tem esse problema. Então vamos fazer apenas como exercício filosófico, vamos assim ver uma discussão, porque eu sei que aqui no GEP não acontece essas situações, e olhando para vocês, eu estou vendo aqui, minha mediunidade está dizendo que ninguém se desanima aqui diante das provas, está todo mundo tranquilo, muito bem, né? Mas vamos lá como exercício filosófico. Continua ainda sobre o desânimo, encontramos esse texto muito elucidativo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, essa
prece está lá no capítulo 28, nas aflições da vida. Prece para as aflições da vida. Então vamos ver aqui o que é que diz a prece para as aflições da vida. O primeiro texto é o prefácio. Diz o seguinte, esse é Allan Kardec escrevendo, ele diz: podemos pedir a Deus favores terrenos, e eles nos pode conceder quando tenham um fim útil e sério. Então, meus amigos, se algum de vocês pediu a Deus hoje, assim, eu queria tanto ganhar na loteria que está acumulada, não se preocupe, vocês não cometeram nenhum erro. Pedir pode, não sei se ele vai doar, né? Mas também não vamos usar aquela estratégia assim, Senhor, se eu ganhar, eu vou doar uma parte para o JEP. Não vamos fazer chantagem, né, gente? Não vamos ser apelativo, porque a gente que sabe que quem quer doar, quem quer ajudar as causas abraçadas pelo JEP, não precisa ganhar. Doa com aquilo que tiver. E a gente lembra do óbolo da viúva, que ela foi justificada porque ela dava pelo que lhe faltava. Não é porque excedia, não é porque ela tinha ganhado na loteria, não. Então, quando a gente pede os favores a Deus, os favores terrenos, Ele pode nos conceder. Quando tem um fim útil e sério, quando é melhor para nós. Porque tem uma prece que eu sempre digo, olha, diante de qualquer dificuldade, nós podemos, porque a dor foi sagrada no Monte das Oliveiras, como diz Jesus, como diz o Espírito de Verdade, que é Jesus, a dor foi sagrada no Monte das Oliveiras. Então, quando eu estou passando por uma dificuldade, eu posso dizer, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus, que é nosso modelo e guia, disse isso. Então, pedir para que a dor cesse, pedir para que os problemas cessem, normal, natural, devemos fazer. Mas lembremos que essa prece é mais do que isso. Essa é a chamada prece de Getsemane. Ela é, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Esse pedacinho a gente esquece. A vontade de Deus tem que ser soberana. Eu tenho que partir do pressuposto que a minha vontade é equivocada. A minha vontade é a vontade de espírito imperfeito. Muitas vezes aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Eu estou lá pedindo a Deus, ô Senhor, me dê isso. E isso que eu estou pedindo não é bom. Eu vejo muito isso, né, porque já está há alguns anos, né, quase 2 décadas coordenando o tratamento espiritual do André Luiz, lá do CEAL Fortaleza. Eu tenho visto muito isso, principalmente nos relacionamentos. As pessoas que ficam, né, se lamentando porque fulano não quer, ou gostaria de estar com quem não quer, não sei o quê. Passa anos, depois a pessoa percebe que teve foi um livramento. Mas naquele momento era um desespero. Então a gente tem que sempre buscar a vontade de Deus. Por isso que Deus só nos dá aquilo que realmente vai ser útil para nós. Se não for, Ele não nos concede. Mas, como a utilidade das coisas sempre julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Olha, gente, olha que lucidez de Kardec. Muitas vezes desejamos coisas más e nós não enxergamos. Por quê? Porque nós pedimos, é apenas do nosso ponto de vista. A gente apenas usa a nossa perspectiva para pedir as coisas. E muito do que pedimos, tem muita coisa má. A minha companheira, ela está retomando uma nova carreira, ela largou a profissão que tinha para ser professora. E agora ela está trabalhando com crianças, né? Nossa, o sonho das crianças é que não tenha aula, tenha só pátio. Nosso sonho, gente, eu digo para ela, é o sonho do espírito imperfeito. Nós não queremos aprender, a gente só quer brincar. Todos os meus alunos, também sou professor, todos os meus alunos, eu digo, olha, os meus alunos amam escola. Eles adoram ir para a escola. O que eles não gostam é de acordar cedo, fazer prova, fazer os trabalhos, as tarefas de casa. Mas se não tivesse, eles dizem para o professor, se não tivesse prova, se não tivesse a tarefa de casa, e aí eu brinco, se não tivesse o professor também, né? Porque vocês só querem se reunir, é isso. E é isso que nós também queremos. Todo mundo quer estar encarnado,
Nós só não queremos ter dificuldades. É só isso. Quando teve dificuldade, a gente pula fora. E aí é o que ele está dizendo. Às vezes a gente pede coisas, levando em consideração a vida presente. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Chegou novamente aqui no tema que eu quero trabalhar conosco, a gente vai conversar mais aí nessa noite, o desânimo. Olha aqui onde é que está surgindo o desânimo, quando as coisas não são como nós queremos. É aqui, lembra que o começo da comunicação lá que nós recebemos é a via por onde os maus espíritos mais nos atacam. É porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, que seja feita a nossa vontade e não a vossa, dirigindo-nos a Deus. É aqui que começa o desânimo, porque eu quero que o mundo seja do meu jeito, da minha maneira. E esse desânimo não é só isso que surge. Surge a ansiedade, surge as angústias, as dificuldades que temos de lidar com o outro. Vai surgindo cólera, raiva, ciúme. Começa com desânimo, porque a vida não é como eu quero. E quem de nós tem uma vida apenas como nós queremos? Às vezes a gente pensa que é apenas uma questão material. Não, é porque eu não tenho dinheiro. Mas esse desânimo surge naqueles que têm dinheiro, nas classes mais ricas. Ele não deveria surgir nos chamados países de bem-estar pleno. Aqueles países que já resolveram alguns problemas sociais que a gente ainda não resolveu, onde já tem uma saúde acessível a todas as pessoas e de qualidade, onde tem educação, onde não existe a violência. Existem alguns países que conseguiram esse estado de bem-estar social pleno, mas esses países produzem guerras, produzem suicídio. O consumo de drogas existe, porque a vida continua, apesar do dinheiro, apesar do bem-estar, vazia de sentido. O desânimo está aqui, quando nós não somos atendidos. Vamos continuar com Allan Kardec. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportados. Então, quando nós não somos atendidos em determinados pontos, lembremos, então isso é uma prova. Eu queria tanto isso, mas não estou tendo. É uma prova. O que é uma prova? Passar pela prova não é o mais importante. Não é o mais importante. Muitas pessoas pensam que passar pela prova é o mais importante. Não é. Todos nós passamos pela prova, porque Deus é misericordioso e não existe prova que perdure. O importante não é passar pela prova, o importante é o fruto da prova. O que é que eu aprendi com isso? Que lições eu estou tirando? É aquilo que Sócrates já nos ensinava na Grécia Antiga, quando ele dizia de maneira muito mais dura. Ele dizia, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Uma vida não analisada, uma vida não pensada filosoficamente. Existem várias traduções aí para aí, propostas de traduções. Eu vou pegar a mais clássica, que diz uma vida não examinada. Eu preciso examinar a minha vida. É por isso que Santo Agostinho mergulha em si nas suas confissões, para examinar a própria vida. Por isso que Agostinho, o Espírito, em O Livro dos Espíritos, nos diz que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. É preciso que eu me conheça.
Porque se eu não souber quem eu sou, eu não criarei nunca estratégias para progredir. E eu continuarei cometendo os mesmos erros. E dando as mesmas respostas, que é culpar a alguém pelas minhas escolhas. Porque alguém me fez sofrer. Alguém me prejudica, seja ela encarnado ou desencarnado. Mas é sempre alguém. Por quê? Porque eu não tenho responsabilidade. Aí me bate o desânimo. Eu devo enfrentar as dificuldades como que prova. E de toda prova eu devo tirar uma lição. Continua Kardec agora na prece. Essa é a prece, né? Primeiro, nós lemos o prefácio, agora ele faz a prece, onde ele diz: Deus onipotente, que vê as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. O começo já toca a nossa alma. Deus onipotente, é o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Digna-te, que vê Deus onipotente, que vê as nossas misérias. Olha a condição que Ele nos coloca. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos aqui, na prece nas aflições da vida. Capítulo 28, né, na segunda parte. Então esse é o momento de aflições. Por isso que Ele pode usar que vê as nossas misérias. Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Digna-te de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Aqui já quebra um preconceito muito comum que as pessoas dizem assim: olha, eu não peço nada a Deus, porque Deus sabe do que eu preciso. Então eu não peço. O nome disso é orgulho. A gente pede em sinal de humildade. Por isso que ele diz, suplico, digna-te a escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Aí aqui ele já vai mostrando, nos ensinando a orar. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Olha que ensinamento, porque eu posso estar pedindo uma coisa errada. Então eu peço logo perdão a Deus. Se o que eu estiver pedindo não for correto, perdoa-me. Se é justo e conveniente segundo as tuas vistas, não as minhas, as vistas de Deus, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham em meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Então, se é justo o que eu estou pedindo, que os bons espíritos venham, porque quem executa as vontades de Deus, essa é a teoria espírita, quem executa as vontades de Deus são os bons espíritos. Cada um de nós tem um anjo da guarda, que cuida de nós, que vela por nós, que conversa conosco toda noite, que fala na voz da nossa consciência, que durante o nosso sono, quando o nosso corpo se emancipa, nós conversamos com esse anjo que diz assim: olha as escolhas que você fez para esta vida. Quais são as escolhas? Não se perca. Ele vem nos lembrar porque Ele escolheu conosco. Antes de nós encarnarmos, Ele escolheu conosco as provas da vida, dando-nos conselhos, dizendo: olhe, não, talvez isso que você esteja pedindo tenha sido demais, mas às vezes a gente é muito empolgado e pede mais do que pode. Esse exemplo tem em O Céu e o Inferno, um caso chamado Príncipe Ourã. É um rapaz que vem contando, ele conta pelo menos 3 encarnações dele, uma onde ele foi um médico na época dos Césares, aí ele ganhou muito dinheiro, mas se perdeu. Aí pede uma encarnação humilde, e aí ali no anonimato consegue, aí a próxima encarnação ele quer de volta, ele quer tentar novamente ser rico, e aí o anjo da guarda dele diz assim: olha,
acho que ainda não é o momento, vamos para uma encarnação de novo, no anonimato, com mais... E ele acha que consegue e pede uma encarnação como príncipe e falha. Para a gente ver que as pessoas têm como a gente tem um imaginário dos anjos da guarda, a gente vai achar que no mundo dos espíritos, o nosso anjo da guarda é algo bem assim detectável, que eu vou olhar e vou saber, ele está ali de asa, tem uma auréola, é o anjo da guarda, eu vou obedecer. Não é assim. Não é assim. A metáfora é muito boa para quem leu para quem sabe o anjo de Tobias, que caminha com ele, o ajuda a levar o tesouro que foi orientado, mas ele só descobre que era um anjo que estava lá andando com ele no final. Então, isso é uma parábola mostrando que a gente só vai saber que está andando lado ao lado com o nosso anjo no final da jornada, quando a gente cumprir. E o anjo vai mostrando, olha, o caminho é aquele, na metáfora, né? O caminho é aquele, cuidado que ali é um local perigoso. Essa é a metáfora. Então, no mundo dos espíritos, nós conversamos com o nosso anjo da guarda, às vezes como apenas um igual. Isso é bem interessante a gente pensar que as pessoas não reconhecem espírito superior, nem encarnado, nem desencarnado, os imperfeitos. Por que nós não reconhecemos? Por exemplo, por que nós não podemos ver Deus? Porque se nós víssemos a Deus, nós não faríamos as escolhas por livre vontade. Nós faríamos esmagado pela pressão. É igual quando a gente sabe que vai vir uma visita na nossa casa, uma visita importante. Nossa casa estava toda suja. Mas vai chegar uma visita, a gente arruma tudo, porque vai chegar uma visita, a gente não quer ficar ruim diante da visita. Por isso que Deus, né, tem uma tradição judaica que diz assim, que a melhor forma de Deus nos amar é quando Ele não se mostra. Porque existe um tipo de amor, que é o amor que se diminui. Que no judaísmo tem um nome específico, eu não vou me lembrar agora como é o nome que no judaísmo trata, mas é assim, o exemplo é muito bom. Ele diz, imaginem um pai, eu vou pegar a figura masculina aqui, por conta de que, em tese, força física tem mais, o homem tem mais força física. E como eu quero pegar assim que ocorreu o parto, a mulher estaria muito extenuada por conta do parto. Agora imagine um pai que está ali acompanhando a mulher dar à luz ao filho. E é um filho desejado, amado, algo muito querido. Aquele pai recebe aquele filho, acabou de nascer, nos braços. E ele o ama profundamente. E a vontade que ele tem é de abraçar aquele filho. Mas ele abraçaria com tanta força, com toda a força para demonstrar o afeto, que ele esmagaria o filho. Então, qual é a melhor forma dele demonstrar o amor? É abraçar de tal forma que o filho saiba que o pai está ali, que tem uma força que o sustenta, mas que não o esmaga. Essa força que não esmaga é Deus, é o amor de Deus. Às vezes quando a gente ama e esmaga, a gente ama e impõe, a gente ama, mas não sabe libertar, não sabe perdoar. Quase todos nós somos assim. Deus não. Ele nos ama, mas não nos esmaga. Então Ele nos deixa livre para respirar. Então Ele coloca aqui, a gente pede a Deus para que execute as vontades, e aí depois Ele continua a prece dizendo, como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que estás nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem me queixar.
Essa é uma expressão que um dia eu ainda vou também fazer alguns estudos sobre queixas, murmúrios. Porque é uma fonte de atraso. É quando a gente diz baixinho assim, olha, eu não concordo não com isso. Eu não falo para ninguém. Mas eu digo, eu fico pensando, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que é que eu sofro tanto? Eu só faço bem. Por que é que as pessoas agem tão mal comigo? Será que eu sou tão bom assim? Será que eu só faço bem? Ou quando a pessoa diz assim, olha, eu odeio mentira, se mentir para mim, nunca mais eu confio. Será que você nunca mentiu mesmo? Será que você foi sempre esse espírito bom encarnado? A gente teria que se perguntar. Então, esse aí é o murmúrio que a gente fica dizendo, eu sofro demais, eu sofro mais do que todo mundo. Eu tenho uma competição de dor, né? Ah, não, mas eu também tenho isso, eu também passo por isso. Então ele chama a atenção de uma outra maneira. Ele diz, se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Esse aqui eu acho que é o grande desafio para nós, para não cair no desânimo que ele vai chamar a atenção agora. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Olhe o desânimo diante das provas. Não é porque as coisas não são como eu quero que eu vou desanimar, que eu vou me entregar. Não é porque as coisas não se realizam dessa maneira, eu peço força a Deus para não me entregar, que eu continue acreditando. Que eu continue acreditando na bondade da humanidade, na possibilidade de sermos felizes, de sermos melhores, na possibilidade, eu tenho falado muito isso nas reuniões do tratamento espiritual, nas palestras que as pessoas têm me convidado, né, nas lives. Olha, nós não somos apenas a dor que estamos passando, nós somos mais do que isso. Essa dor não nos define, ela está em nós estamos vivendo nesse momento, e eu sei que está dolorido, eu sei que é uma situação muito difícil que a gente está passando, mas a gente não é só isso, nós temos outras coisas, nós temos outros aspectos, nós podemos muito mais, apesar da nossa dor, nós podemos estender a mão. Opa, isso é minha mãe me perguntando pela prece, gente. E o toque que os meninos colocaram no meu celular, tá? É porque como teve a prece, que a gente faz às 6 horas, eu não enviei para ela, e a minha mãe faz a prece religiosamente. Se eu não mandar a prece, ela liga. Cadê a prece? Eu quero fazer a prece. Aí ligou aqui, mas eu já desliguei. Peço perdão. Peço perdão porque o modo como eu trabalho, algumas pessoas aqui já sabem que eu já vim algumas vezes no JEP, e eu trabalho apenas com crianças com dificuldade de aprendizagem. E não estou trabalhando em escola formal, né? Eu tenho um espaço para trabalhar com as crianças que têm dificuldade de aprender, que têm dificuldade, assim, eu sempre digo, algumas crianças nunca tiraram um 10 na vida, e eu mostro para ela, olha, você antes tirava 2, agora você tira um 5, você está progredindo, olha o teu salto. Então, eu não estou preocupado com a nota, não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com que elas se sintam melhores. E quando você se sente amparado, você começa a ver que o estudo não é só uma nota, que a mesma coisa da dor não define, a nota não define. A nota não define. Então, como a gente tem um local mais formal, eles pegam o meu celular e trocam a música, colocam, aí eles fazem o que quer. Eu peço perdão porque eu deixei ligado sem perceber, tá, gente? Me desculpa. Mas aqui é a questão do desânimo. Faze por isso que um desânimo faze que por isso eu não me queixo, né, que nenhum desânimo me assalte. Então, que eu enfrente as questões da vida, como eu estava falando da questão da dor, sem
pensar assim, então eu sou apenas esse sofrimento. Não, nós não somos apenas o sofrimento, nós temos muito mais possibilidades. E agora que está chegando ao final, eu vou voltar para a pergunta, que é a proposta da noite, quando Lacordaire diz, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Por que o desânimo é uma falta? O desânimo, a nossa relação, surge de onde? Das nossas relações com as provas. Das nossas relações com as provas. As provas, na ciência espírita, no espiritismo, as provas foram escolhidas por nós. Nós escolhemos as provas que nós estamos passando. Tem aquela historieta que eu sempre conto, que uma vez uma pessoa me perguntou. Eu digo assim, olha, a nossa família é uma prova. Aí a pessoa me perguntou assim, mas eu escolhi a família que eu vou nascer? Eu disse, escolheu. Pois eu estava embriagado quando eu escolhi a minha família. Eu digo, não estava. Você escolheu como espírito livre, porque a família onde você está é a família que você precisa estar. Você está no local certo. É a família que vai lhe proporcionar aquilo que é necessário. Então, o ambiente onde nós estamos é um ambiente ideal. É onde nós estamos inseridos para o nosso aprendizado. É o local ideal. Ninguém estava embriagado quando escolheu a família. É o que a gente precisa passar mesmo. Então, quando eu começo a me lamentar, quando eu olho, às vezes, para aquele meu parente difícil e digo assim, isso não tem jeito. É uma falta. Porque todo mundo tem jeito. Não vai ser no tempo que eu quero. Isso é outra coisa. A pessoa fez 2 reuniões de tratamento espiritual, que é aquela pessoa que você teve problema durante 30 anos, quando chegar em casa está maravilhada, mudada. Se você teve problemas durante 30 anos com uma pessoa com dificuldade, você veio para 2 reuniões e ela está modificada, desconfia, ela pode estar possuída pelo espírito, pode não ser ela ali, porque ninguém muda de uma hora para outra, tudo é processo. A transformação se faz de maneira contínua, aos poucos e continuamente. É assim que ocorre. O desânimo é uma falta porque é eu recusar a prova que eu mesmo escolhi. Eu escolhi. Mas às vezes é uma expiação. Sim, mas a expiação é consequência dos meus atos. Eu não posso culpar a ninguém. Então eu sempre dou um exemplo muito claro. Eu sou livre, qualquer um de nós é livre, para dar um murro nessa parede. Qualquer um de nós é livre. Agora, dê um murro nessa parede, use a força e a intensidade que cada um quiser, e depois de dar o murro, reze, pedindo a Deus para essa dor passar. Não vai, por mais que Deus nos ame, porque eu fui livre para dar o murro. Agora eu tenho que suportar o peso da dor na minha mão. Por isso que o desânimo é uma falta. São provas, meus amigos, ou expiações. Nós temos aqui que dar graças a Deus pelas provas que estamos passando, porque nós estamos num processo de aprendizado. É como eu digo para as crianças, quando você fala para as crianças, ela lamenta as provas, mas lá na frente ela vai saber quão importante era. Ela vai parar de culpar o professor, ela vai parar de culpar todo mundo e ver, poxa vida, principalmente depois que ela tiver tendo que estudar de manhã, de tarde, de noite, vai dizer, meu Deus, eu podia ter estudado antes. E agora eu estou compensando. É isso mesmo. É o mundo de provas e expiações. O desânimo é sempre uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Por quê? Essa é a frase mais difícil. Essa é a parte onde vai exigir de nós muito mais trato filosófico. Por que Deus vos recusa consolações? Se me falta coragem, eu sou desanimado. Se Deus me consola, sabe o que aconteceria? Eu aceitaria que, na verdade, eu estou sofrendo. Que é justo, ou que é injusto o que eu passo.
Por isso que, se Ele me consola e eu continuo, se eu estou desanimado e Ele me consola dentro do meu desânimo, eu não aprendo nada. Eu sou apenas a criança mimada, que os pais prometem coisas, querendo conquistar, fazer com que a criança saia daquela situação. Ele promete coisas para que ele saia. Então, se você estudar, se você passar de ano, eu te dou isso, isso, isso. Veja, você só está mimando a criança. Estudar na nossa sociedade é o dever dele, é a parte que cabe a ele naquela sociedade. Nenhuma criança tem que ganhar prêmio porque estuda. Isso não faz sentido algum. Quando a gente faz isso, a gente estaria fazendo o contrário. Você pode perceber, quem tem filho, veja-se dando prêmio para ele. Ele no outro dia começou a estudar de novo. Assim que ele enjoar do prêmio, ele volta para a condição dele. Ele volta. É preciso que eu tenha coragem. E aqueles que buscarem coragem e pedir força a Deus, esses serão consolados. Mas aqueles que se acharem injustiçados, terão que refletir que não sofrem injustiça nenhuma, para depois ser consolado. É uma sutileza filosófica, mas é muito importante a gente entenda como é que Deus nos age sobre nós. Não é nos mimando, é nos mostrando que nós podemos. É nos mostrando aquilo que nós um dia seremos, e não apenas passando doce, açúcar na nossa boca, para que a gente fique iludido. Não é assim que Deus nos trata. Por isso que a consolação que o Espiritismo nos propõe é a consolação que Jesus veio nos apresentou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O maior consolo que tem é a gente saber a verdade. A verdade é, somos espíritos imperfeitos. A verdade é, aquela pessoa do nosso convívio, nós temos alguns problemas há algum tempo, nós estamos juntos, encarnados na mesma situação, para aprendermos a nos amar, para aprendermos uns com os outros, para buscarmos sermos melhores. Precisa baixar nossa bola, achar que nós vamos salvar o mundo. Calma. Vamos com calma, a gente tem que aprender muito ainda, a gente tem que o processo, não olhemos para o outro como alguém a quem eu tenha que salvar. Não é assim. Eu tenho que aprender com o outro, olhar um nos olhos dos outros e dizer: o que é que eu posso aprender com você? O que você me ensina? O que eu posso te ensinar? Esse é o nosso papel nesse mundo de provas e expiações. É difícil? Sim. Às vezes a gente não está muito bem, é verdade. Mas aí o que é que nós temos? A fé, a oração, busca amparo nos anjos da guarda, pede força a Deus, mas não se entrega, não desiste. Acreditemos, pelo que nos contam os Espíritos, os seus relatos, conta-nos a experiência do dia a dia, se entregar é sempre pior. Vai piorando. Por isso que aqueles que nos acompanham de casa, aqueles que estão aqui, se não estiver se sentindo bem, se estiver com desânimo, peça ajuda. Temos os grupos de conversa fraterna, é conversa fraterna, né? No GEP, conversa fraterna, temos as reuniões, peça ajuda. E uma outra coisa, eu queria fazer um pedido direcionado para terminar a minha fala, aqueles que estão à frente do trabalho, peçam ajuda. Você tem um problema com o familiar, se você não está bem, peça ajuda. Não pense que, não, porque eu sou um trabalhador do centro espírita, eu não posso pedir ajuda. Isso é uma tragédia. Até porque você vai estar contaminando a todos que você receber. Se não estiver me sentindo bem, se eu não tiver, alguma coisa estiver acontecendo, procure o coordenador, procure o atendimento fraterno, peça ajuda. Nós estamos aqui para nos ajudar. Oremos juntos, que a gente possa dar força uns aos outros e que a gente possa buscar cada dia mais
cumprir aquilo que escolhemos para esta vida. Que Deus nos abençoe e, se Ele permitir, até uma próxima oportunidade.